Pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História do nono ano. Estamos aí na semana 2 do PET número 5, entrando agora num assunto importantíssimo que é ditadura militar. Ou seja, vamos ver como foram os governos brasileiros ali após o golpe militar de 1964, um período que vai aí de 64 até 1985, um período bastante triste aí da nossa história, onde tivemos tortura, tivemos perseguição política, né? Tivemos muitas mortes, assassinatos, né? Um período bastante problemático aí da nossa história. Vamos ver certinho o que aconteceu, como que aconteceram as coisas. Essa aula é a parte 1. Nós vamos falar exclusivamente do processo político, né? Como que aconteceu lá o golpe, como que os militares assumiram o governo, como que os presidentes atuaram ali, cada um com seus governos. São 5 presidentes no período da ditadura militar, tá? Nós não vamos abordar nessa aula ainda os aspectos culturais, não vamos falar do movimento de resistência, não vamos falar da música, que é muito importante, não vamos falar de uma série de outras coisas que vai ficar para a próxima aula, né? Para a aula ditadura militar parte 2, tá? Nessa aula nós vamos falar exclusivamente do processo político do período, certo? Então, sem demora, vamos lá para a nossa aula, tá aqui o tema: ditadura militar 1964 a 1985. Parte 1, certinho, turma? Então vamos lá. Imagens aí, né? Começando sempre com as nossas imagens, vocês conseguem perceber aí, né, que são cenas de repressão, repressão policial, repressão militar, né? A polícia militar ali, né? Do exército brasileiro, perseguindo pessoas com cacetetes, aprisionando pessoas, né? E no final ali um protesto lá, né, pedindo o fim da ditadura militar, né? Porque nesse período de 1964 a 1985, os militares dão um golpe e assumem o governo, né, com aquela desculpa de que eles iriam afastar a ameaça comunista que estava pairando sobre o Brasil, mas eles vão então assumir o governo e vão ficar aí 21 anos nessa ditadura militar, onde a população não pôde mais votar nos presidentes, não pôde mais ter participação política. Aliás, a população foi caçada na rua, né? Qualquer pessoa que fosse contra o governo, que criticasse o governo, corria o risco de ser preso, de ser torturado e de ser inclusive morto, né? São milhares aí de pessoas que foram aprisionadas, torturadas, né? Várias foram desaparecidas, né? Tem pessoas que não sabem até hoje, as famílias que não sabem o que aconteceu com seus familiares que foram presos nessa época, né? Então, vamos ver um pouquinho como que isso tudo aconteceu, né? A ditadura militar, gente, começando, primeiro vamos esclarecer uma coisa, né? Ela começa, ela não é chamada de golpe militar, né? Ou ditadura militar exclusivamente, mas sim de ditadura civil-militar, tá? Ou golpe civil-militar. Por quê? Porque a sociedade civil também fez parte disso, né? Não foram só os militares, não. A gente teve grupos da sociedade civil que apoiaram aí o golpe, que apoiaram o governo que entrou em prática desde 1964, tá? Como que aconteceu isso então, né? O golpe militar ele foi uma conspiração realizada aí pelos militares e por setores conservadores da sociedade. Então, ó, não são só os militares, tá? Você tem grupos, os grandes empresários, né? Grupos católicos ali, né? Que tinha esse medo aí da ameaça comunista, né? Grupos conservadores aí que apoiavam esse golpe militar, tá? Que foi dado. E o governo também o apoio do governo norte-americano, né? O governo norte-americano estava influenciando aí na política dos países aqui da América Latina, né? Lembre-se que a gente está falando de um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo está dividido entre dois grandes blocos lá, né? O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética, né? Então essa disputa aí da Guerra Fria fez com que os Estados Unidos, com medo de que acontecesse coisas parecidas aqui, né? Lembre-se que em Cuba aconteceu a Revolução Cubana, né? Então os Estados Unidos estavam com medo da ameaça socialista vir aqui para a América, e eles vão interferir aí nos governos da América Latina, né? Não só o Brasil, mas o Chile, a Argentina, Bolívia, outros países aí tiveram ditaduras militares também, tá? Com o apoio dos Estados Unidos. O que acendeu o alerta lá nesses grupos conservadores, da sociedade civil e dos militares, né? E dos Estados Unidos? A proposta lá do
do João Goulart, né, do Jango, do presidente Jango, de fazer a reforma de base, né? Ele queria fazer uma reforma estrutural no Brasil, né? Fazer uma reforma agrária, uma reforma dos impostos, uma reforma educacional, né? E aí essa ameaça aí é vista como uma guinada à esquerda do governo brasileiro, e aí esses grupos conservadores, com o apoio dos Estados Unidos e dos militares, começam a organizar ali um golpe, né? Esse golpe vai acontecer como? Talvez um dos fatores mais importantes foi um discurso que o próprio presidente, João Goulart, o Jango, deu na Central do Brasil, né? Uma central de trens ali no Rio de Janeiro, muito importante, lá no dia 13 de março de 1964. Ele faz um discurso lá, falando que ele vai fazer as reformas de base, ele tem um apoio popular ali, mas ele acende a luzinha dos setores conservadores que eram contra essas reformas, que queriam manter ali os seus privilégios, né? As suas propriedades e tudo mais. E aí os setores conservadores organizam a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Que foi um grupo de senhoras católicas, né, com o apoio da Igreja Católica, e os grupos conservadores fazem uma passeata em São Paulo lá, falando que eles eram contra, que não queriam comunismo, tal, que o Brasil era uma pátria cristã, esses valores aí conservadores. E reuniu milhares de pessoas esse movimento, e aí os militares falam assim, opa, é agora que a gente tem que agir. E aí eles começam então a se articular para dar o golpe. O golpe vai acontecer mesmo no dia 31 de março, quando tropas militares partem ali do pelotão lá de Juiz de Fora, rumo ao Rio de Janeiro, para derrubar o governo e tomar o poder. Então, foi um movimento aí meio que inesperado, essas tropas saírem e irem para o Rio de Janeiro, mas, enfim, os militares já estavam se organizando ali, eles conseguem tomar o controle de locais estratégicos ali e conseguem derrubar o governo com o apoio aí de setores conservadores da sociedade, tá? Os militares não fizeram nada sozinhos, não. Também tem grupos da sociedade civil aí que são responsáveis, né? E os Estados Unidos também, o apoio do governo americano, né? E aí eles, apoiados por esses parlamentares conservadores, né, que estavam ali insatisfeitos com o governo do Jango também, eles derrubam o governo, e aí os militares fazem uma junta ali provisória e depois, enfim, iniciam o governo militar em 1964, dando início a essa ditadura que vai durar aí 21 anos, vai acabar só lá em 85. Aqui são cenas aí dos militares, né, mostrando o seu poder pelas ruas para tomar o poder, né? E a população assistindo ali, muitas vezes sem saber nem direito o que estava acontecendo, né? O primeiro presidente do governo militar foi esse general aí, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, tá? O governo Castelo Branco. Ele vai de 64 até 67, tá? Ele não era daquele grupo mais radical dos militares, tá? Os militares também se dividiam em um grupo mais moderado e um grupo mais radical. Ele não era do grupo mais radical, mas ele vai ser então eleito ali o primeiro presidente do governo militar. E os militares, eles vão governar, eles deram um golpe, né? Então eles não têm que seguir a Constituição, eles não têm que seguir as leis, né? Eles têm que fazer as suas próprias leis e governar do jeito deles. E eles vão fazer isso através dos atos institucionais, tá? Que são decretos-lei, né? Feitos lá pelo presidente, pelos militares, que passa a ser lei, né, e não é discutido pelo Congresso, não é discutido pelo Parlamento, não tem discussão com a população, né, é decreto-lei que é colocado ali acima da Constituição, né, inclusive, eles lembrem que é um golpe, né, um golpe militar, você toma o poder à força, você não foi eleito democraticamente pelas regras da Constituição, você tomou o poder à força, então você vai governar à força também, que é isso que eles vão fazer através dos atos institucionais, tá? E aí, o governo Castelo Branco vai fazer 4 atos institucionais que vão começar a organizar aí esse governo da ditadura militar, tá? O primeiro é os atos institucionais são chamados de AI, tá? Os mais importantes é o AI-2 e o AI-5, tá? Nós vamos ver mais à frente. Mas o AI-1, o ato institucional número 1, ele dava poder para os militares para perseguir os opositores, né? Caçar o mandato de políticos opositores que fossem contra ali o que eles estavam fazendo, tá? Demitir funcionários públicos que fossem opositores ao que eles estavam fazendo também, ou seja, caçar geral ali todos os opositores, dava esse poder aos militares, dava o poder dos militares de organizar ali o seu próprio governo, tá? E aí eles fazem então depois o ato institucional número 2, tá? Que é
o que vai estabelecer que as eleições não vão ser mais democráticas, não vão ser mais pelo voto popular, vão ser indiretas, tá? Então, o próprio governo ali é que vai decidir quem são os governantes. O ato institucional número 2 também fala que só poderiam existir 2 partidos no Brasil. Acaba com o multipartidarismo do Brasil, os partidos são colocados todos na ilegalidade, e aí ele define que os únicos 2 partidos vão ser a Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares, e o partido o MDB, é o Movimento Democrático Brasileiro, que era uma oposição, mas uma oposição bem branda ali, tá? Porque os reais opositores dos militares, eles eram perseguidos, eles eram presos, eles eram torturados, mas ali, para não falar que eles eram um sistema muito totalitário, né, que só tem partido único e tal, eles deixam ter um outro partido ali de oposição, mas é aquela oposição bem branda ali, né, que discorda um pouquinho, mas que não chega a ameaçar não, tá? Então nós temos só esses 2 partidos. Todos os outros partidos, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, né, tá tudo na ilegalidade ali, e os seus membros têm que ficar escondidos, não podem participar mais da política, tá? Na sequência, o AI3 e o AI4 estabelecem, então, né, que a eleição dos governadores também vai ser indireta, né, os prefeitos das cidades, das capitais e das principais cidades vão ser indicados pelos próprios governantes, tá? E o AI4 estabelece aí que vai ser elaborada uma nova Constituição, né? Já que eles quebraram a regra da Constituição, mudaram tudo, eles vão fazer uma nova Constituição, a Constituição que vai ficar pronta lá em 67, tá? Mas essa Constituição não tem muito valor mesmo, porque ela dá poder ali para o executivo, para os militares, né? Mas ela não vai ser seguida porque os militares, durante a ditadura militar, vão governar através dos atos institucionais, né? Desses decretos que eles fazem, tá? Enfim, outras coisas que o governo Castelo Branco vai fazer, ele vai perseguir o movimento estudantil, então começa a perseguição à UNE, inclusive ele vai invadir lá o diretório da UNE, lá no Rio de Janeiro, né, a central da UNE, que é a União dos Estudantes Brasileiros, né, universitários, e vai quebrar tudo lá, vai pôr fogo, né? Então, ou seja, ele vai começar a perseguir aí de forma mais veemente, de forma mais forte, os opositores, tá? Na área econômica, o Brasil estava passando por um momento de crise ali, né? Então eles vão cortar os gastos, vão aumentar os impostos, vão comprimir o salário, diminuir os salários, né? E vai alinhar na política externa com os Estados Unidos, né? Lembre que os Estados Unidos apoiaram os militares a chegar ao poder e aí o governo brasileiro, então militar, vai se alinhar com os Estados Unidos, vai tomar as decisões ali em parceria com os Estados Unidos, né? Beneficiando ali os interesses americanos, né? Inclusive permitindo a entrada das empresas americanas no Brasil, né? E tudo mais, a exploração econômica do Brasil, né? Outra coisa que vai ser feito, a lei de imprensa, né, que determina ali o que a imprensa pode ou não noticiar, divulgar, né? Então já é uma espécie de censura ali sendo colocada. E a Lei de Segurança Nacional, que determina que os militares tinham todo o poder ali de tomar a atitude que fosse para em nome da segurança nacional, né? Colocar o Brasil, inclusive, em estado de sítio, né? Em estado de alerta ali, né? Onde o parlamento perdia o poder, tudo perdia o poder, e eram os militares que concentravam o poder, principalmente aí o presidente, né? No caso, o Castelo Branco, tá? Então, tudo isso aí foi feito no período do Castelo Branco. Uma última coisinha que ele faz também é a criação de um serviço de inteligência nacional, tá? Que é o Serviço Nacional de Informações, o SNI, mais ou menos nos moldes da CIA, né? Mais ou menos nos moldes da KGB lá da União Soviética, né? Um serviço de inteligência para vigiar a população e ver quem que eram os opositores ali do governo deles, tá? Então já começa a vigiar a população. Olha aí o perigo desse movimento aí, né? E aí, nós temos, depois do governo Castelo Branco, nós temos o governo Costa e Silva, né? O próximo presidente, que vai governar de 67 até 69, ele já era um presidente ligado à linha dura ali dos militares, né? Ele já era do grupo ali mais exaltado, né? Do mais radical ali dos militares, que eram mais rígidos, e ele vai então assumir o poder, e aí o período é marcado por manifestações, né? O Brasil, em 1968,
começam a acontecer uma série de manifestações inspiradas nos movimentos que estavam acontecendo na França também, lá de manifestação estudantil e tal. O Brasil também começa a fazer manifestações dos estudantes aí contra o governo militar, contra a ditadura militar. Nas grandes cidades brasileiras, né, esses movimentos estão acontecendo. Acontecem também greves, né, grandes greves aí, começando ali na região de Contagem, né, aproximadamente 16 mil trabalhadores ali da indústria de Contagem ali vão entrar em greve. Depois em Belo Horizonte vai ter uma greve importante, em Osasco vai ter uma greve importante também, né? Então a gente vai ter movimentos de greve e movimentos dos estudantes contra o governo. E o governo vai responder aumentando aí a repressão a esses movimentos, né? Inclusive fechando o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional vai ser fechado em dezembro de 1968, tá? E aí vai ser instituído o Ato Institucional número 5, que é o famoso AI-5, o terrível AI-5, que foi o que permitiu com que os militares torturassem pessoas, prendessem quem eles quisessem. Enfim, o AI-5 permitiu com que as horríveis coisas que foram feitas pelos militares, né, estavam permitidos ali por essa lei, tá? O que o AI-5 estabelece? O AI-5 estabelecia, então, que o poder legislativo não ia existir mais, né? O executivo ia assumir a função dos deputados, do legislativo, então estava concentração de poder na mão do executivo, tá? Ele autoriza a intervenção nos estados e nos municípios que eles achassem que fosse necessário, né? Cassação de mandatos de qualquer pessoa ali que fosse opositora, e essa pessoa poderia ser presa, investigada, e eles não tinham nem que dar explicações à justiça por que estava prendendo essa pessoa. Então você podia ser preso gratuitamente, tá? Outra coisa, eles acabam com o direito civil de liberdade, né? A gente tem na lei que você não é culpado, né, enquanto você não é julgado, né? Você pode ser acusado de alguma coisa, mas os acusadores eles têm que provar que você realmente fez aquilo, né, para você ser culpado e ser julgado. No momento do processo, responde em liberdade, o chamado habeas corpus, né? No governo militar, aí, a partir do AI-5, você não tem mais o habeas corpus, ou seja, você não tem mais o direito de responder à liberdade sobre qualquer acusação, né? Então, a pessoa pode te prender e você vai ser preso na hora, você não vai se defender, você não vai ter direito a nada. E aí, né, nessas prisões, nessas perseguições, começam as torturas, né, para você entregar os seus colegas ali, porque eles tinham aquela paranoia de que os comunistas vão tomar o poder e tudo mais, então eles torturavam as pessoas para que as pessoas entregassem ali qualquer companheiro ali na luta contra essa ditadura militar, tá? Então, o que aconteceu, né? Com o AI-5, o governo militar ele teve carta branca para poder fazer a perseguição que ele quisesse, né? Perseguir as pessoas, perseguir os opositores aos regimes. As pessoas não tinham mais liberdade, porque qualquer coisa que você falasse ali, você podia ser preso, né? Você poderia ser torturado, né? Para entregar ali as pessoas, né? Porque eles tinham essa paranoia aí de que todo mundo, né? Que as pessoas eram comunistas, tal, e que você não tinha liberdade, porque você tinha lá agentes infiltrados da ditadura nas escolas, nos locais, né, de aglomeração, em qualquer lugar, né, que você tivesse, podia ter alguém ali infiltrado, um agente militar, para te denunciar, né? E aí você era preso, não tinha julgamento, não tinha nada, você ia ser torturado, né? Então temos esse problema. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que lá naquelas revoltas estudantis que aconteceram em 1968, né, teve um movimento importante, né, que foi teve a morte, um desses protestos, um estudante chamado Edson Luiz, ele foi assassinado, né, no confronto com a polícia, e aí o velório dele, a morte dele, comoveu as pessoas que estavam lutando contra ali os militares, né? Foram milhares de pessoas lá no seu velório, no seu enterro, no seu sepultamento, e depois organizou-se uma passeata chamada de Passeata dos 100 mil, né? 100 mil pessoas lá lutando contra a ditadura. Isso antes aí do AI-5, tá? E aí como consequência disso a gente vai ter todo o início aí desses anos de chumbo, né? Dessa repressão maior aí, né? Inclusive vários
antigos apoiadores lá dos militares, depois do AI-5, tiveram seus mandados cassados lá pelos militares, inclusive alguns ex-presidentes aí, como o Jânio Quadros, o próprio Juscelino Kubitschek, né? Outro importante político é o Carlos Lacerda, que apoiava a ditadura, foi perseguido também, né? Então começa essa perseguição geral aí dos militares, tá? Nesse momento começam também os movimentos de resistência armada, tá? Os grupos armados nas cidades e no campo vão começar a se organizar, tá? Nós temos aí dois líderes importantes, né, desses movimentos. Esse primeiro é esse aqui embaixo, que é o Carlos Marighella, e lá em cima nós temos o Carlos Lamarca, tá? Foram dois líderes aí das guerrilhas urbanas, né? Eram grupos de resistência aí à ditadura militar que se organizavam, pegavam armas e partiam para a luta armada para derrubar o governo através da luta armada, tá? O Carlos Marighella ele foi o responsável ali por organizar a Aliança Nacional Libertadora, tá? E o Carlos Lamarca, a Vanguarda Popular Revolucionária, grupos urbanos ali nas cidades que faziam aí assaltos a bancos, né? Faziam sequestros aí de pessoas lá ligadas ao governo para fazer chantagem com o governo, para liberar os seus companheiros que estavam sendo aprisionados, né? Então, uma das coisas que aconteceu foi que esses grupos de guerrilha urbana organizaram ali o sequestro de um embaixador americano, né? E esse embaixador americano sequestrado, eles mandaram para o governo e falaram assim, a gente só vai liberar ele se vocês soltarem aí fulano, ciclano, beltrano, né? Deram o nome lá das pessoas que estavam presas, que eram do grupo lá da resistência ao governo, né? Que estavam presos, que deveriam ser liberados e permitir que eles se exilassem em outro país, né? Então isso aconteceu, né? Isso foi uma forma de luta. Inclusive tem um filme interessante que chama Que Isso, Companheiro, que trata aí desse acontecimento, tá? Outra guerrilha importante que aconteceu, dessa vez rural, foi a guerrilha do Araguaia. A região do Araguaia, ali no sul do Pará, tá? no Brasil, é uma região rural. Grupos ali ligados ao PCB foram para lá para fazer treinamento militar de resistência, né? Para lutar contra o governo militar. Mas eles foram descobertos, né? Os militares foram lá e mataram todas as pessoas, né? Alguns foram desaparecidos, né? Aliás, esse movimento aí ficou sem ser falado durante muito tempo, né? Os documentos aí começaram, os relatos sobre esse acontecimento, a guerrilha do Araguaia e os mortos da guerrilha do Araguaia começaram a surgir aí há pouco tempo, né? Então, muita gente ainda sumiu, né? Os familiares não sabem o que aconteceu, provavelmente foram mortos lá pelos militares nessa guerrilha do Araguaia, tá? O governo seguinte aí foi o governo Médici, né? O Costa e Silva ele vai adoecer, ele é retirado do governo, tem uma junta militar ali e eles elegem o Médici. O Médici é outro representante aí do grupo mais radical aí dos militares, né? Da linha dura dos militares. E o governo dele vai ser o período mais duro aí da ditadura, aonde ele vai intensificar as perseguições às pessoas, as torturas, né? Os órgãos de repressão. Então, a polícia que investigava, né, os grupos que prendiam e torturavam as pessoas, tudo isso vai ser levado ao máximo aí no governo do Médici, que vai de 69 até 74, um período muito triste da nossa história. No governo do Médici, por exemplo, ele vai fazer uma lei em 1970, o Decreto-Lei número 1077, que vai estabelecer que o Estado tinha que aprovar o que seria ou não publicado nos jornais, nas revistas, nos livros, né? Então, tudo passava pela censura. Você tinha os agentes da censura ali que analisavam os textos e falavam assim, isso aqui não pode, né? Então, tinha que ter uma autorização, né? Alguns jornais, né, inclusive, que apoiavam a ditadura, né, vão ter seus textos censurados também, né? E aí o Estado de São Paulo, ele colocava receitas de bolo, né? Então teve um texto, o texto ia sair, né? O jornal já está todo pronto, diagramado e tal, vai sair, aí a censura não deixa, ó, esse artigo aqui não pode ter, né? Não pode ter esse texto. E aí eles deixavam, primeiro eles deixavam em branco, depois eles começaram a deixar receitas, publicavam receita de bolo, receitas de doce. Então as pessoas pegavam o jornal, via aquelas receitas, sabia que ali ia sair uma notícia que o governo não deixou sair por causa dessa questão da censura. A censura atuou também com os músicos, com o teatro, com a televisão, com as novelas, com o cinema, com tudo, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa censura no mundo, no mundo cultural, aí, no mundo artístico, na próxima aula, tá? Vamos falar mais sobre essa questão. Outra coisa que acontece no governo do Médici é o chamado milagre econômico, né?
o milagre econômico foi um plano econômico que foi feito aí, né, de 68, então começou lá no governo Costa e Silva ainda e vai até 73, em que um ministro da economia chamado Delfim Neto, ele faz um plano ali, ele usava uma metáfora, né, de que a economia era como se fosse um bolo, né? O bolo você precisa esperar ele crescer para depois ele ser repartido. Então ele iria fazer isso, crescer a economia brasileira. E aí a gente tem um aumento, uma diversificação aí das exportações, né? Uma certa modernização do país, entrada de algumas indústrias aqui. O governo vai fazer várias obras, né, chamadas obras faraônicas. Então vai fazer lá a ponte Rio-Niterói, vai fazer a estação hidrelétrica de Itaipu, vai fazer a estação de energia nuclear lá de Angra 1, né, vai fazer um plano de fazer uma rodovia chamada Transamazônica, que não ficou pronta até hoje, que iria ligar lá a região amazônica até o Nordeste, ali, atravessando o Norte e o Nordeste do Brasil inteiro ali, né? Não ficou pronta até hoje essa rodovia. E aí, para fazer essas obras todas, ele foi pegando dinheiro emprestado, com os americanos, e aí o endividamento brasileiro piorou muito, né? A economia brasileira também, né? Apesar de ter subido um pouco o PIB ali, ter melhorado, ter modernizado um pouco, a concentração de renda aumentou, ou seja, o número de pessoas, um grupo pequeno de pessoas enriqueceu bastante, mas a maioria da população continua ainda devendo, passando dificuldades, né? Então a gente teve um aumento aí da desigualdade social nesse período aí da chamada do milagre econômico, tá? Milagre econômico, porque os militares vão usar, né, nós vamos falar isso também na próxima aula, vão usar dessa ideia do ufanismo, de valorizar o Brasil, né? Inclusive o futebol foi utilizado como forma de propaganda política dos militares. Nós vamos falar disso na próxima aula, tá? Enfim, o que vai acontecer? O mundo inteiro vai passar por uma crise do petróleo, né? E aí essa crise do petróleo, lá no início da década de 70, 71, 72, vai atingir também o Brasil e em 73 nós temos então o fim desse chamado milagre econômico, tá? Com o aumento do preço do petróleo tal, vai acabar tendo resultado aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos ele vai parar de emprestar dinheiro para o Brasil, vai querer cobrar suas dívidas, porque eles entram em crise lá também, e aí o trem desanda de um modo que a economia brasileira também vai desandar, vai ter um arroxo salarial, diminuição dos salários, desvalorização da moeda, né? E redução do poder aquisitivo da população. A população fica mais pobre, tá? Depois do governo do Médici, nós vamos ter dois outros governos aí, o governo Geisel e o governo Figueiredo, tá? Que já são governos aí, não são mais tão radicais, e é o início do fim da transição para a democracia, né? Do fim da ditadura militar, tá? Durante o governo Geisel, o movimento de resistência à ditadura começa a ficar cada vez mais organizado, inclusive agora recebendo apoios de setores industriais, né, setores das elites financeiras do país, porque o Brasil estava numa crise financeira danada, né, então começa a ter uma resistência maior aí, né, alguns setores das elites econômicas que vão estar contra aí agora os militares, tá? E aí vai acontecer um fato importante, que foi o assassinato do Vladimir Herzog, tá? Em 74. Ele foi preso e ele foi torturado. Ele era o diretor da TV Cultura, né, do estado de São Paulo ali, e ele foi preso para ser interrogado, tal, sem justificativa nenhuma, porque eles prendiam sem falar né, por que estava te prendendo, e ele foi torturado e foi morto. E aí eles simularam como se ele tivesse se suicidado, né? E aí eles divulgaram uma foto, uma imagem, inclusive tenho ela aqui, essa imagem aqui, ó. Eles divulgam essa imagem, né, do Herzog lá, como se ele tivesse se enforcado com seu próprio cinto na cela, mas pela posição ali é impossível, né? Primeiro que para a pessoa se enforcar, ela tem que estar numa altura, né? Ela tem que estar alta e ficar pendurada. Olha só, ele está com a perna dobrada, né? Então é só ele ficar de pé. O próprio corpo ele reage ali e ele fica de pé. É impossível a pessoa se matar assim, né? E outra que os presos desse local que ele estava não tinham direito a ficar com cinto, nem com cadarço, com nada, né? Então, o próprio jornalista aqui, o próprio fotógrafo que fez essa imagem confessou anos depois que essa imagem foi forjada, e isso ele era um jornalista muito importante, e isso mostrou aí que os militares estavam matando muita gente, né? Estavam torturando as pessoas, e aí começa uma reação contra aí, mais forte contra essa ditadura militar. E aí começa então o processo de
transição, né? O Geisel, ele falava que ele queria fazer uma transição que fosse lenta, gradual, né? E segura, né? Para que não tivesse um movimento de revanchismo ali depois de acabar a ditadura militar, que o governo que assumisse depois atacasse os militares, tal. Então ele queria fazer tudo devagarzinho para que fosse seguro para todos, né? Então começa aí nesse governo Geisel, tá? A partir de 74. Mas vai ter reações, né? Na eleição de 74, por exemplo, o MDB, que era a oposição ali ao Arena, né? Vai eleger a maioria dos deputados. O presidente Geisel vai caçar os mandatos dos opositores, né? Vai fechar o Congresso por 15 dias. Então eles percebem que eles não estavam mais com a bola toda lá, os militares. Eles vão criar um cargo chamado de senadores biônicos, né? Que eram senadores que não eram eleitos, eram senadores indicados pelos próprios militares, né? Para poder governar ali a favor do governo, né? Então eles perceberam que eles não estavam mais com controle ali e que o processo de ditadura estava se encaminhando para o final, né? Vai ser no período do governo Geisel que o AI-5 vai ser cancelado, né? Ele vai pôr fim ali ao AI-5, né? Aquela autorização de poder prender quem fosse, de não ter habeas corpus, tudo aquilo vai chegar ao fim no governo Geisel. Então os atos institucionais vão caindo aí pouco a pouco, tá? Depois nós temos o governo Figueiredo. O governo Figueiredo ele vai ser responsável aí pela transição, né? Ele foi eleito indiretamente, e aí ele começa aí a transição para a redemocratização, né? No governo dele vai ser aprovada uma lei que é muito importante, a lei da anistia. O que a lei da anistia faz? A anistia é perdão, né? Então a anistia dá o perdão aos crimes políticos que as pessoas fossem acusadas. Então todos aqueles que foram perseguidos pela ditadura militar, sendo acusados lá de ser terrorista, de ser comunista, de tudo mais, seriam perdoados e poderiam retornar. Os que estavam exilados no Brasil poderiam retornar, porque muita gente fugiu do Brasil, né? Ficou exilado, porque se ficasse aqui ia ser preso. Muitos cantores, muitos artistas fugiram, muitos jornalistas fugiram do Brasil, né? Então a gente tem um retorno aí a partir da lei do exílio dos exilados, né? E nós temos também, como consequência da lei da anistia, né? Porque a lei da anistia ela é geral e ela é ampla, né? Inclusive, tá aqui, ó, ampla, geral e restrita ali um cartaz pedindo anistia, né? A anistia se perdoou todas as pessoas, né, os opositores ao regime militar, vai perdoar também os próprios militares, né, que foram acusados aí por crimes, né, por torturar pessoas, por matar pessoas, por perseguir pessoas, todos os crimes que eles fizeram também foram perdoados, né? E esse é um problema aí do Brasil, né? Porque a gente teve esse perdão irrestrito para todos os lados e pessoas que participaram, torturaram pessoas, estão até hoje aí na vida política, pessoas que idolatram torturadores, assassinos, continuam falando aí as besteiras, vocês sabem, né, do que eu estou falando. Então nós tivemos essa lei da anistia aí em 79 que permitiu aí esse processo de redemocratização do Brasil. E aí as pessoas votaram, tal, e aí começou uma luta dentro do governo brasileiro, né, da população brasileira, na verdade, para eleições diretas, né? Outra coisa que aconteceu foi o fim do bipartidarismo, né? Aqueles dois partidos, né, só tinha o MDB e a Arena, agora não, agora teve a recriação dos partidos, o Arena e o MDB foram extintos, e aí teve a recriação dos antigos partidos, ou novos partidos, né? E aí nós temos a criação dos partidos modernos aí, né? O PDS, que era o partido dos militares, né, dos da Arena lá, dos apoiadores dos militares, mas nós tivemos a criação do PMDB, nós tivemos a criação do PDT, nós tivemos a criação do PTB, do PT, né, e de vários outros partidos aí que até hoje existem, né, e aí começa um movimento político chamado de campanha das diretas já, pedindo eleições diretas com voto popular para presidente, tá? A campanha das diretas ela não vai conseguir ser, não vai ser aprovada, tá? Eles não vão conseguir. A ditadura vai terminar com uma eleição indireta, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse movimento na nossa próxima aula de semana que vem, que eu vou falar um pouco sobre, inclusive, essa luta pelas diretas já, tá? Então, ó, semana que vem nós voltamos com outra aula, parte 2 da ditadura militar. É muita coisa pra gente falar, é muito um assunto bastante complexo, bastante denso, mas espero que vocês tenham entendido, certo? Então, pessoal, vamos lá, ó. Inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo,
né? É muito importante pra gente. A gente volta semana que vem, então, continuando aí essa aula de ditadura militar, parte 2, falando sobre a questão do movimento dos artistas, né? Da música, do cinema, da televisão, né? A luta política, a resistência aí à ditadura militar. E encerramos assim então a nossa aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, façam as atividades do PET e semana que vem a gente volta. Um abraço, até mais.